Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A tabela seguinte apresenta algumas propriedades de um composto binário. É possível, com essas informações, afirmar que no composto os átomos unem-se por. Aí nós temos aqui ligações covalentes polares, ligações covalentes apolares, ligações metálicas, ligação iônica, ligação covalente dativa. Bom, o que a gente tem na tabela? Ponto de ebulição, que é de menos 85 graus, a condução de corrente elétrica em solução aquosa, essa substância conduz corrente. Condução de corrente elétrica no estado líquido não conduz corrente. Bom, é o seguinte, se a substância ela conduz corrente elétrica em uma solução aquosa, é porque a gente tem aqui ou um sal, ou a gente tem uma base, ou a gente tem aqui um ácido. Tá? Todas elas conduzem corrente elétrica em solução aquosa, sal, uma base ou um ácido. Ele fala que ela não conduz corrente elétrica no estado líquido. Nesses casos aqui, onde a gente tem uma substância que pura, ela não conduz corrente elétrica, quando ele fala líquido, a gente meio que descarta o sal. Por quê? O sal, quando ele é fundido, quando ele é liquefeito, ele vai conduzir uma corrente elétrica no estado líquido, né? No estado fundido. Então, a gente descarta o sal. Com relação a se a substância é ácido ou se a substância é básica, a gente percebe que vai ser um ácido pelo fato de ter falado que é um composto binário. As bases, elas têm as hidroxilas, o grupo OH. Isso daqui porque a gente está trabalhando nessa questão com ácidos, bases, sais, lá no conceito de Arrhenius, tá? Então, as bases, no mínimo, tem o grupo hidroxila mais uma outra substância aqui, né? Mais um outro elemento químico, por exemplo, um metal. Pode ser KOH, o hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, cálcio, assim por diante, tá? O hidróxido mais uma base. E aqui no caso, eu tenho no mínimo, tá? O hidróxido mais uma base. Então, a gente tem 3 elementos químicos. E no caso do ácido, não. A gente pode ter ácido bromídrico, iodídrico, ácido clorídrico, né? No caso dessa questão, a gente está falando do ácido clorídrico. O que mata a questão, e a gente sabe mesmo que é o ácido clorídrico, é pelo ponto de ebulição. É claro que isso aqui você não pegaria numa prova, você não perceberia, porque você não vai decorar ponto de ebulição, né, de todas as substâncias. Mas o HCl, ele tem este ponto de ebulição aqui. Quando a gente tem ácido clorídrico em meio aquoso, ele vai liberar íons H+, mais Cl-. Ou seja, a gente tem íons livres que conduzem corrente elétrica. Quando a gente fala do ácido clorídrico líquido, ele não conduz corrente elétrica. O ácido clorídrico puro, né, sem ter ali, sem estar em meio aquoso, sem ser aquoso, ele não tem essa condução de corrente porque ele não pode ionizar. Essa reação que ocorre aqui de ionização ocorre em meio aquoso. O ácido precisa da água para ionizar e conduzir corrente. Tá? Quando ele está líquido, quando ele está puro, ele não conduz corrente elétrica. E que tipo de ligação a gente tem entre o hidrogênio e o cloro? Bom, entre hidrogênio e um ametal, a ligação é ligação do tipo covalente. Mas essa ligação covalente, ela tem 2 elementos químicos diferentes. O cloro mais eletronegativo fica mais próximo da ligação química, ele fica com um polo negativo. E o hidrogênio fica formando um polo positivo da nossa molécula. Logo, a gente vai dizer que é uma ligação química do tipo covalente, mas é polar, tá? Ela forma polos positivos e negativos. A alternativa correta é a letra A, ligação covalente polar, ok? É isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!